Nós vamos falar sobre o tempo e vamos lembrar de uma música que é bem conhecida e talvez vocês saibam qual que ele fala assim, que nós devíamos ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. O tempo. O que a gente faz com o tempo? O que o tempo nos transforma e o que o tempo faz com que a nossa vida seja feita de momentos, de emoções, de tristezas, de alegrias e de movimento. Nós mal nascemos e já estamos passando álcool a fer com o tempo. Por quê? A partir do momento que nós nascemos, nós estamos correndo contra o tempo, porque ninguém sabe o dia da morte, mas a gente sabe que a gente tem que viver. Só que nesse caminho que nós temos durante as nossas vidas, por que nós perdemos tempo? Porque nós temos o famoso tempo perdido, que é também falado em música. Por que nós sabemos que a sociedade impõe para nós essa intensidade relacionada com o nosso tempo e a gente não percebe aquilo que está acontecendo? Seja na música, seja no cinema, seja em várias formas de artes, nós sempre estamos vendo coisas que acontecem em relação ao tempo. Tem um filme que eu não sei se vocês já assistiram, que chama Clique, e que o autor principal, ele simplesmente considera que a vida dele está chata. A rotina fez com que ele perdesse o entusiasmo pela vida. O que ele faz? Através de uma experiência que acontece durante o filme, ele consegue um controle remoto. Nesse controle remoto, ele pode antecipar e ele pode voltar no tempo também. Começa a usar esse clique na hora que os filhos começam a falar com ele não quer mais ouvir. Ele não quer ouvir aquilo. Então ele acelera o tempo. Quando ele percebe que de repente tudo acabou, ótimo, já sei o caminho que eu vou fazer. Eu só vou ficar online, ao vivo, na hora que eu quiser. Na hora que eu quiser fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer, que eu gosto de fazer. Ele acelera quando ele vai falar com a esposa. Ele se acelera quando ele vai encontrar com os pais no jantar que tinha sido marcado. E sabe qual que é a hora que ele para? Que ele realmente presta atenção, que ele fala que é aquilo que ele quer fazer? Na hora do trabalho. O trabalho para ele representa aquele tempo que ele tem que se dedicar ao tempo do trabalho. Outro filme que nós temos também, e que a gente, aí voltado um pouquinho para a área infantil, mas é uma aventura do tempo da Mônica, que ele determina o seguinte, é uma história no tempo, no qual Franchinha cria-se uma máquina do tempo, e essa máquina ela vai transformando. Como que ela vai transformando? Ela vai fazendo com que os personagens da Turma da Mônica, eles vão viajando no tempo, no futuro e no passado, para cada um pegar um elemento. Que elemento que é esse? É um elemento que vai resolver um problema do presente, de hoje. Então ele viaja pelos mundos para descobrir aquilo que ele quer hoje, e não aquilo que ele quer no futuro. O importante é o que está acontecendo agora, e não depois. E aí vem a grande pergunta, né? Por que será que nós desperdiçamos tanto tempo? Por que será que nós não damos atenção naquilo que nós precisamos? No decorrer do dia, no decorrer das horas, o relógio vai indo embora. Ele vai saindo do nosso controle. O dia passa. A gente tem a impressão que não fez tudo aquilo que a gente precisava. Só que o tempo é nosso. O tempo não é de outra pessoa. Nós temos que realmente estar prestando atenção naquilo que nós queremos fazer, naquilo que nós precisamos fazer. E não é só na vida pessoal, é na vida do trabalho, é na vida familiar. Outra música, e agora do Legião Urbana, ele fala uma coisa que também faz a gente pensar muito. Todos os dias, antes de dormir, eu lembro e esqueço como foi o dia. Olha só, todos os dias na hora de dormir eu vou lembrar do meu dia e imediatamente já vou esquecer. Por que eu vou esquecer? Porque eu não tenho tempo a perder.
porque eu não posso parar para pensar naquilo, eu tenho tantas tarefas, o cotidiano faz a gente correr tanto, que a gente acaba perdendo aquilo que nós estamos fazendo. E tudo isso acontece porque há um tempo atrás, vou falar um pouquinho da Revolução Industrial, que a Ana comentou também, a Ana Lúcia comentou agora há pouco, como é que foi criada uma divisão do tempo? Como é que tudo isso se transformou? Vocês já ouviram falar que nós temos 8 horas para dormir? Já ouviram falar que nós fomos trabalhar numa empresa que nós temos 8 horas de trabalho? Por que 8 horas? Por que que nós temos essa necessidade de 8 horas? Porque foram feitos estudos e foi definido que o tempo, as 24 horas, iam ser dividido em 3 partes. Que partes são essas? Uma parte para o descanso, vamos dormir 8 horas. Outra parte para o trabalho, vamos trabalhar 8 horas. E as 8 horas para o lazer. É isso que nós fazemos todos os dias? Nós conseguimos dividir o nosso tempo em 3 partes e essas 3 partes realmente nos dedicar por 8 horas em cada uma delas? Nós conseguimos fazer com que o descanso seja descanso de 8 horas? Todo mundo dorme 8 horas? Todo mundo trabalha 8 horas? Todo mundo consegue fazer as outras coisas? Mas imagine o seguinte, quando a gente coloca essa separação desses 3 momentos, nós temos uma coisa muito importante. O trabalho, nós somos contratados para trabalhar 8 horas. E nós respeitamos isso. Será? Quanto tempo você demora para ir até o seu trabalho? Antes da pandemia, vamos supor, 1 hora para ir, 1 hora para voltar? Da onde você tirou essas 2 horas? Do seu sono ou do seu lazer? O dia não ficou com 26 horas, continua com 24. 8 horas você está trabalhando. O que que você fez com essas 2 horas? Ou você dorme menos, ou você tem um lazer menos. A parte do lazer tem outra coisa. Os cuidados conosco, esse lazer é o nosso cuidado. Então a nossa higiene pessoal faz parte desses cuidados. Quando a gente fala da nossa alimentação, também faz parte desse lazer. Então o lazer é cuidar de si mesmo. A divisão é ótima, só que na prática nós fazemos? Ou agora que nós estávamos em isolamento social, que nós ganhamos 2 horas, uma para ir, outra para voltar, nós pegamos essas horas e usamos aonde? A resposta é no trabalho. Nós decidimos, aceitamos o que a sociedade fez e nós fazemos parte da sociedade. Nós definimos que o trabalho é o momento, é o local que nós vamos dedicar a maior quantidade de horas possível, independente se nós aceitamos ou não. E aí, o que que acontece? A gente precisa verificar quais são as nossas necessidades e a nossa prioridade. Como que nós vamos definir aquilo? A gente não precisa ficar uma planilha Excel, marcando qual tal hora eu vou fazer isso, das 7 às 8 eu faço isso, das 8 às 9 eu faço aquilo. Não é isso. Mas você vai decidir o seu tempo, a sua escolha. Qual que é a sua necessidade? Nós temos necessidade básica de alimentação. E o que que nós fazemos na hora do almoço? Olha, eu tenho um trabalho para entregar, então eu não vou almoçar meio-dia. Eu vou sair às 2 horas para poder almoçar. Então, nem sei se vou sair 2 horas. Só que 2 horas, os restaurantes estão fechados. O local onde você vai esquentar a sua marmita está fechada. Você vai comer um lanche apressadinho de 15 minutos e voltar para o trabalho. Nem o respeito das suas necessidades de alimentação no intervalo a gente faz. Aí é muito interessante quando a gente começa a conversar que as pessoas falam assim: não, mas eu não tenho tempo. Será? Eu estou muito ocupado. Será? Se naquele dia você tiver uma festa e que você precisa comprar uma roupa ou que você precisa comprar um presente, olha, eu não vou almoçar. Por quê? Porque eu vou lá comprar. Eu vou lá fazer a minha compra. E tá aí, eu vou ficar 1 hora. Eu não vou ficar 15 minutos. Eu vou aproveitar o meu tempo para fazer aquilo que eu quero. Porque aí é uma escolha. E essa escolha tem que ser consciente. As pessoas criam tempo para aquilo que realmente ela considera que é necessário, que é aquilo que realmente que é importante. E tem outra coisa em relação à prioridade, que prioridade, como disse o Leandro Carnal, só é a única palavra
que não pode ser colocada no plural. Nós temos uma prioridade. Sabe qual é essa prioridade? É a sua meta, é o seu objetivo, é o seu sonho. Coloque o nome que você quiser, mas todos nós temos algo que nós estamos buscando, algo que nós queremos. Qual que é essa prioridade? E essa prioridade deveria ser, todos os dias, a primeira coisa que a gente escolhe para fazer. Mas não é isso que a gente tem feito. A gente precisa ter uma solução para isso. Então vamos para um método? Vamos colocar em ação? Vamos fazer o que o método Teca fala? Ou quando a gente fala tirar as nossas poeiras? Ou quando a gente vai com a família que a gente vai começar a conversar, a dialogar? Qual que é o método para a gente poder ter um tempo? É um método que eu chamo de CRT. A primeira coisa, gente, é zelar, é cuidar, é pegar tudo aquilo que você tem do seu tempo e prestar atenção nele. Eu só tenho 24 horas todos os dias. Se eu perder 1 minuto dessas 24 horas, eu não tenho como repor. Eu tenho que ter consciência daquilo que eu estou fazendo. Eu tenho que ter consciência daquilo que realmente eu quero. Para isso, eu preciso cuidar desse meu tempo. Como se fosse, assim, algo muito delicado, uma flor na minha mão. O que eu vou fazer com essa flor? Porque ela tem que durar o dia inteiro. A partir do momento que você toma cuidado, que você presta atenção nessa flor, nesse seu zelo, nesse seu horário, nesse seu minuto, você tem que fazer com responsabilidade. Eu quero esse tempo para fazer aquilo que eu estou decidindo, não que os outros estão decidindo, que a sociedade está decidindo, é o meu tempo, é o meu tempo. E ele tem que ser muito bem aproveitado. Responsabilidade. Eu quero fazer isso, eu não quero fazer isso. Daí vem alguém da sua empresa e fala: "Olha, tem esse projeto, você pega?" Para, pensa. Se você pegar esse projeto, você vai ter que tirar alguma coisa do seu tempo? Você está disposto a isso? E tem mais, se você vai escolher, você sabe fazer isso? Ou você vai demorar um tempo maior para fazer? Mais importante, quando qualquer pessoa pede alguma coisa, você tem que perguntar para ela: "Quanto tempo eu tenho para te devolver esse projeto?" Com isso, você está sendo responsável pelo seu tempo e pelo tempo da outra pessoa. Pode ser que essa pessoa precise de algo muito rápido, e você não vai conseguir atender a expectativa dela, e você vai criar uma expectativa para você. E aí você vai perder o seu tempo aprendendo algo que não vai te dar um retorno. Você vai criar ansiedade, vai criar estresse, talvez até uma depressão. Por quê? Porque a responsabilidade de cuidar do tempo é seu, não é do outro. Qual o problema de falar: "Não, eu não quero"? Qual o problema de falar: "Isso eu quero, mas isso eu não quero"? Aprender a dizer não é uma responsabilidade incrível que nós temos que ter quando nós estamos zelando pelo nosso tempo. E se você consegue zelar, se você consegue ter responsabilidade em cima daquilo, daí vem a transformação. Porque você escolhe. Qual o problema de você decidir que nesse momento eu vou fazer algo que todo mundo está falando não, é o seu tempo. Você pode escolher aquilo que você quer. E aí eu pergunto, zelei, tive responsabilidade, consegui a transformação? Como será viver com tempo? O que será que eu posso fazer se eu tenho tempo? O que será que eu posso fazer se, eu chego no final do dia e percebo que acabou, eu cumpri minha prioridade, cumpri minhas necessidades, eu tenho tempo livre. O que eu vou fazer com esse tempo livre? Ah, não sei lá, talvez sentar, deitar, ficar olhando as nuvens no céu. Eu não sei se alguns de vocês fizeram isso ou já ouviram falar alguém dizendo isso. Olha, vou olhar para as nuvens e olha, estou vendo nas nuvens que estão formando um elefante. As crianças faziam isso com muita facilidade. E olhar para a nuvem, gente, sempre olhando animais grandes. Olha a baleia. A imaginação infantil fazia criar coisas incríveis nas nuvens. E o adulto olhava, nossa, eu também estou vendo, porque tinha esse tempo para fazer isso. Ia-se para a praia e ficava o dia inteiro na praia. Por quê? Porque já tinha feito todas as outras tarefas. Era o tempo do lazer, o tempo de aproveitar. Então, o que nós temos que ter com tudo isso? É responsabilidade em cima do tempo daquilo que eu quero.
Se eu estou falando da natureza, mas você pode falar: "Olha, não, sabe o que que eu quero fazer nesse meu tempo livre? Eu quero assistir uma série, eu quero jogar alguma coisa, tem tantos jogos digitais que estão por aí. Eu quero ir jantar fora, porque hoje eu tenho tempo". Não importa. Eu quero dormir, porque eu gosto de dormir. Não importa. O que importa? Você ser responsável pelo seu tempo. Você definir aquilo que você realmente quer. Então, se você zela com o planejamento do seu tempo, você tem a responsabilidade de fazer, você vai ter a transformação, que é aproveitar, que é a celebração. É fazer com que tudo aquilo seja vivido de uma forma muito intensa e muito positiva, porque a escolha foi sua. E se você pode escolher, o tempo de hoje é a felicidade do amanhã, tá? A gente pode deixar a vida nos levar para onde ela quiser, em qualquer direção, só que a sorte está dentro do tempo que você escolheu, está dentro do tempo daquilo que você quer. E você pode atingir essa felicidade, tanto individual, quanto da família, quanto profissional, porque você passa a ser dono do seu próprio tempo. O que nós, do Instituto G11 e que o Instituto Federal está passando para vocês, é que essa pandemia está acabando. Daqui a pouco esse isolamento social vai terminar e nós vamos voltar. E que esse tempo que nós estamos aprendendo agora a viver, nós temos que levar isso para o resto de nossas vidas. Viver com tempo é a melhor coisa que a gente pode fazer para todo mundo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui.